Domingo de Série B tem um CRB buscando manter a liderança da competição, buscando manter o 100% de aproveitamento, jogando dessa vez na Liga Arena contra o Furacão. Tem também um confronto que promove reencontros. América com Goiás de Mancini, Juninho e Messias no Independência. Um Vila retornando ao Oba depois de um clássico na Serrinha contra o Goiás, em que terminou empatando. Um Vila contando com alguns nomes que já atuaram na rodada passada, que eram dúvida, como o Panhussá, também como a figura do William Formiga, do Igor Henrique, jogando contra o Botafogo de Ribeirão Preto. Também tem uma Chapecoense que, depois de um grande resultado no Mangueirão contra o Paysandu, tem dessa vez um Atlético pela frente, na Arena Condá, um Atlético que ainda não pontuou. Quem deve levar melhor nesse domingo de Série B? Quais são as tendências? Vou trazer um pouco do que esperar para esses 4 jogos. Fique à vontade também para trazer um pouco da sua avaliação. O que você está aguardando para esses 4 confrontos? Deixa o like, se inscreve no canal e também compartilhe o link em grupos de amigos e torcedores. Quando você faz tudo isso, faz com que eu produza ainda mais conteúdo sobre a Série B, sobre essas equipes em específico, e também me ajuda a alcançar ainda mais rápido a próxima meta dos 8.000 inscritos aqui no canal. Bora lá, começando com o confronto das 16 horas, o Vila retornando ao Oba, o Onésio brasileiro que passou por uma reforma, jogando contra um Botafogo que vem apresentando até algo a mais do que eu imaginava, tá? Botafogo que mesmo na derrota na estreia pro América apresentou um grau de resistência maior do que eu imaginava. Nos outros confrontos também, segunda e terceira rodada contra o Atlético Goianiense, por exemplo, foi um Botafogo que quase conseguiu vencer a equipe goiana, por muito pouco não saiu com os 3 pontos. Na terceira rodada também contra o Remo teve momentos em que ficou à frente do placar. Então é um Botafogo que desempenha um pouco a mais do que eu esperava, diante de um Vila muito forte defensivamente, um Vila que tinha até alguns desfalques, teve alguns desfalques principalmente contra o Paysandu na rodada 2 e conseguiu superar a equipe paraense naquela oportunidade. Teve alguns retornos contra o Goiás. É um Vila muito caracterizado pelo jogo aéreo defensivo e também por alguns pontos de um meio de campo que tem meias centrais e volantes, Igor Henrique, um Jean Mota como uma das grandes figuras de construção do meio de campo, mas também de sustentação. Tem o João Vieira, ex-Paysandu, também como um dos volantes. Não sei até que ponto o Júnior Todinho pode começar a partida desse domingo. Teve o Panhussá, o Igor Henrique e o William Formiga atuando inicialmente contra o Goiás. Aqui eu vejo uma tendência para o Vila Nova, mas tem esse ponto de observação de um Botafogo que consegue entregar um pouco mais, não só a partir da minha avaliação, mas do que eu vim acompanhando também de outras avaliações. É um Botafogo que tem um trabalho de regular para bom do Zanardi. Seguindo para o outro jogo do domingo, temos Chapecoense e Atlético na Arena Condá. O Chapecoense que vem de um grande resultado e de um grande desempenho contra o Paysandu no Mangueirão. E foi uma Chapecoense surpreendente desde a escalação. Colocou uma linha de 3 zagueiros, liberando muito mais o Mailton pelo corredor direito. Teve um bom jogo também do Clar no corredor esquerdo, diante de um Atlético que até teve um bom campeonato estadual, mas o início de campeonato brasileiro do Atlético é decepcionante, assustador a nível de resultado. O Atlético perdeu para o Atlético Goianiense na estreia de virada. Depois teve um jogo em Belo Horizonte. O Atlético não está jogando em São João del Rei por conta da reforma do seu estádio. Em Belo Horizonte tomou uma outra virada para o CRB. E na terceira rodada terminou sendo massacrado pelo Criciúma, um 4-0 no Heriberto Rios. Então se tem esse ponto de atenção de um Atlético que até agora não acordou para a Série B, não conseguiu a nível de resultado algo na competição, diante de uma Chapecoense que, na minha visão, teve um grande impacto na rodada anterior. Foi uma Chapecoense que conseguiu anular muito bem os pontos ali um pouco mais altos do Paysandu e conseguiu ter um aproveitamento muito alto lá na frente. Então foi uma Chapecoense a todo momento no campo de ataque, mas nas poucas oportunidades que criou em Belém, conseguiu ser muito assertivo. Aqui eu vejo uma tendência também para a equipe da casa. Atlético Paranaense e CRB na Liga Arena, inclusive tem pré-jogo disponível específico para esse confronto, assim como teremos amanhã um pré-jogo específico para América e Goiás. Mas olhando para o Furacão,
contra o CRB, contra o Galo de Campinas, se tem um confronto de um Atlético que, por vários motivos, questão de orçamento, questão de projeção, questão do peso da camisa, um Atlético muito pressionado para ter resultados e desempenhos lado a lado, um Atlético que nas 2 primeiras rodadas conseguiu vencer, na estreia contra o Paysandu ficou distante de convencer, no segundo jogo, na Liga Arena contra o Criciúma, se teve um Atlético que até apresentou algumas evoluções, mas ainda assim é muito dependente de algumas peças, como o Kevin no lado direito do ataque, como o Zapelli no meio de campo. Na rodada passada teve um desempenho abaixo contra o Cuiabá, até conseguiu iniciar bem, talvez com um retrato parecido do jogo contra o Paysandu, inicia bem a partida, faz um gol, baixa a marcação, chama demais o adversário para o seu campo e terminou tomando a virada para o Cuiabá, com uma falha do Palácios, do lateral direito, com a lei do ex rolando, com o Pedrinho marcando. Tem um CRB pela frente, o CRB com um grande início de trabalho do Barroca, embalado com 3 jogos e 3 vitórias na competição, mas é bem verdade também que o maior teste, pelo menos a nível de início de competição que o CRB tem, é agora nessa 4ª rodada. Primeira rodada teve uma Chapecoense, segunda rodada e jogando em Maceió, segunda rodada teve um Atlético jogando em Belo Horizonte, depois voltou a Maceió para jogar contra um Volta Redonda, apresentando algumas falhas individuais no lado defensivo, mas coletivamente, defensivamente, é um CRB que apresenta uma evolução, olhando o trabalho do Humberto Louser e o trabalho do Barroca. Aqui eu vejo um jogo em aberto, mas não sei muito o que esperar do CRB com esse salto de exigência contra um adversário que vai exigir muito mais, contra um adversário tecnicamente superior aos outros 3 que o CRB teve nas 3 rodadas iniciais. E o último jogo é o confronto do América contra o Goiás, um confronto que promove alguns reencontros. Messias, revelado pelo América, campeão da Série B de 2017 pela equipe mineira, Mancini, que viveu talvez o melhor momento histórico do América a nível de projeção, até em Libertadores, o próprio Juninho também, um jogador que teve a passagem o jogador mais marcante da história do América, pelo menos a nível de quantidade de jogos e a nível também de símbolo da equipe. Agora, todos esses 3 vestindo a camisa do Goiás, defendendo a equipe goiana contra o América nesse reencontro no Independência. E assim, se a gente pega o início das 2 equipes, e eu pude acompanhar bastante o início das 2 equipes na competição, foi um Goiás que me impressionou um pouco mais. Por mais que o Goiás, na final da Copa Verde, até colocando também o regional na conta, não tenha ido bem contra o Paysandu no Mangueirão, mas foi um Goiás que amassou o Amazonas, e um amasso diferente do que foi do que o América promoveu. Se teve um Goiás que na rodada passada teve um clássico, que se tem um jejum desde 2023 sem vencer o Vila, e ficou até próximo de conseguir vencer a equipe do Rafael Lacerda, mas falhou defensivamente. É um ponto, acho que é um Goiás que é muito forte defensivamente no meio de campo, seja com o Marcão, com o Gonzalo, com o Rodrigo Andrade, com o Juninho ou com o Gava. Tem um ataque bom, e aí teve a chegada do Anselmo Ramon, que gera esse salto de qualidade para o Goiás com a 9. Tem o Zé Hugo, tem o Pedrinho retornando, tem o Arthur Kaique, eu vejo um William Lepp como um bom lateral direito, mas terminou perdendo espaço um pouco para o Diogo, que é um lateral, Diogo Caito, revelado pelo próprio Goiás, mas são 2 bons laterais direitos. Se tem a lateral esquerda talvez com um problema, talvez não, Louvar está suspenso, então é um problema para o Mancini, mas deve retornar o DG, que foi expulso na primeira rodada, enfim, começou como titular da equipe. Eu vejo problemas na linha defensiva do Goiás, por mais que não seja individualmente ruim, mas do meio para frente é um Goiás que chama a atenção. Quando a gente olha para o lado do América, o América teve um impacto muito ruim no jogo contra o Remo no Mangueirão, desempenhou muito mal, mas muito mal mesmo. O meio de campo talvez não foi o ideal, e aí na última rodada, jogando contra o Amazonas, teve um meio de campo um pouco mais solto, principalmente avaliando o Miguelito, o Fabinho voltando a jogar bem, o Figueiredo também conseguindo
ter uma participação marcante no confronto, ainda com o William Bigode jogando abaixo do que a gente já viu o auge dele, mas assim, eu entendo que é um tom de equilíbrio. Talvez, se o Goiás buscar um jogo de ter a bola, seja melhor para o América. Talvez, se o América buscar um jogo de ter a bola, seja melhor para o Goiás. Entendo que as duas equipes podem se dar muito bem sendo reativas. Assim. Tem uma outra forma também, principalmente avaliando os confrontos contra o Amazonas. O Goiás ele teve um jogo de sufocar o Amazonas no seu campo defensivo. Então o Goiás subia muito a marcação e o Amazonas só conseguia sair do campo defensivo a partir de bolas longas para o Henrique Almeida e para o Varanda. Talvez se fizer isso contra o América, pode sofrer. O América tem alguns bons atacantes de lado, como bons entre aspas, assim, né? Regulares para bons. Figueiredo pode ter mais um dia bom, o próprio Fabinho também pode ter mais um dia bom, mas pressionar Ricardo Silva, pressionar Lucão, pressionar o Mariano talvez não, que tem um pouco mais de experiência, o Marlon na lateral esquerda, pode ser um bom caminho para o Goiás. Contra o América, contra o Amazonas, teve um jogo diferente do que era imaginado. Foi um América que dos 3 gols construídos foram gols a partir de contra-ataques. Então isso pode ser um símbolo do jogo. O América tem dificuldade de criar situações. Teve o retorno do Benítez, não sei até que ponto ele pode jogar, quantos minutos ele pode jogar, e isso daí pode gerar um salto de qualidade para o meio de campo do América, mas eu vejo um jogo em que as partes defensivas tendem a levar melhor, né? Principalmente se for um Goiás deixando a bola com o América tende a ter alguma dificuldade para construir alguma coisa, um Goiás fechado defensivamente, como o Mancini consegue fazer. Olhando essa disputa entre treinadores, vejo o Mancini muito acima do William Batista, que está começando a sua trajetória profissionalmente no futebol, com um início de projeto com o América. Mais uma aposta, né, do América. No ano passado teve o Cauã, agora tem a figura do William Batista, mas entendo que ainda assim é um confronto que tende a ter algum tom de equilíbrio. Meio campo a meio campo, entendo que talvez o do Goiás defensivamente consegue ser um pouco superior. O Goiás tem um 9 que o América não tem, mas o América tem outros pontos que podem ser utilizados como destaque, como é o caso do Fabinho, como é o caso do Miguelito ganhando projeção, a expectativa sobre o nome do Bigode, o Mariano na lateral direita. Alguns desses nomes eu não tenho certeza se podem estar ou não em campo, mas a base é muito a partir disso daí. Deixa um pouco da sua expectativa, falando sobre transmissão, onde você vai poder acompanhar a esses 4 jogos da Série B. A quarta rodada começou nesse sábado com Operário 0, Paysandu também 0. Jogos de domingo. Teremos Atlético Paranaense e CRB com transmissão da Rede TV e do Desimpedidos, além do Grupo Disney. Os outros 3 jogos só no Grupo Disney, só no ESPN ou no Disney Plus. Deixa um pouco da sua expectativa, deixa o like para que o vídeo ganhe relevância e possa alcançar mais pessoas, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse. Vou ficando por aqui, até a próxima.